Se você tá a fim de melhorar seus personagens, hoje vou te contar como uma equipe de 3 pessoas conseguiram criar personagens tão carismáticos para um jogo que, mesmo depois de 7 anos sem notícias de novos conteúdos, conseguiram superar muitas empresas grandes de jogos, só por ter feito um trabalho excelente na história de seus personagens e do próprio jogo, que já estava intrigando os jogadores desde o primeiro jogo, por causa de algumas táticas que os devs usaram na sua narrativa no seu design. As táticas usadas por eles são revelar pequenos fragmentos da história dela ao decorrer do jogo, nos deixando cada vez mais curiosos com a sua lore. Isso eles também fizeram com os NPCs, só que a gente conversa diretamente com eles cumprindo missões. É um sistema um pouquinho mais, como pode dizer, direto. Aqui é realmente pequenos trechinhos que a gente tem sobre ela, é pouquíssima coisa. Mais ou menos que nem acontece no Souls-like. Outra forma de você fazer isso daí em outras mídias é simplesmente com esse pequeno segredinho que quase ninguém conta. Mas antes de eu te falar a forma secreta de fazer o seu personagem ser misterioso, já deixa o seu like, cara, porque essa forma aí não vai te fazer ter que escrever 1 bilhão de itens aí. O segredo de um bom personagem, ou um personagem interessante, não está no que sabemos dele, mas o que não sabemos e queremos descobrir. Agora, a gente combina tudo isso daí que eu falei com a personalidade dela, que é muito maneira, além da solidão que o jogador sente por vagar por horas em busca de itens e melhorias sem descanso, tirando quando a gente para no banco. Mas isso daí não importa. Só isso que eu falei até agora já explica por que o pessoal gosta tanto dela. Mas, infelizmente, ou muito felizmente, não foi só isso que fez ela ser um personagem tão querido e inesquecível na mente do pessoal por 7 anos. Principalmente por causa dos memes, cara. Mas, querendo ou não, memes morrem depois de um tempo. Mas teorias não. Tirando quando a teoria é confirmada ou é descartada, mas exatamente por ter muito espaço para interpretação e exploração em Hollow Knight, a comunidade do jogo começou a fazer muitas teorias para explicar as coisas que acontecem no jogo e as possíveis histórias de seus personagens, impedindo que o jogo morra em nossas mentes, por sempre ter conteúdo feito pela comunidade além de desafios. Mas isso é mais uma estratégia dos devs. Você achou mesmo que isso daí foi só comunidade? Não. Os devs incentivaram o jogador a não ter uma atitude passiva, só pensando como passar para a próxima área do jogo, sem pensar na história, no que está acontecendo, do porquê tudo aquilo aconteceu. Em vez disso, eles fazem o jogador refletir mesmo, pensar como as coisas acabaram daquele jeito, por que uma civilização dessa acabou desse jeito, como isso aconteceu, além do sentimento que o próprio cenário transmite. Essas coisas juntas que fizeram esse jogo dar tão certo e não deixar ele morrer nas nossas mentes, mesmo sem nenhum anúncio dele por anos. Exatamente por ter feito esse tipo de coisa e ter bastante conteúdo interessante no jogo, deixou aquela pulga atrás da orelha. Será que esse negócio vai lançar? E hoje em dia a gente tem a comprovação que sim, ele lançou e foi um sucesso. Porém, voltando aqui, só a narrativa não consegue prender um personagem na mente de alguém se o design dele não for interessante. Mas isso só vale para mídias que dependem de imagem, como mangá, anime e jogos. E aí que entra o artista oficial de Hollow Knight, Harry Gibson, que mostrou isso com um design que demonstra a aura de mistério que a Hornet tem, e principalmente seu pavio curto, que é gigantesco, de uma forma bem clara, cara, pela cor de sua roupa, que é vermelha, e o formato mais triangular do seu corpo, demonstrando um pouco mais de agressividade, além de dos detalhes mais circulares no seu corpo, demonstrando um pouco de fofura, mas é perigosa. É mais ou menos nesse sentido que ele queria passar o design, sem nenhum exagero visual, para ser fácil de lembrar e entender quem ela é. Se a gente for parar pra ver, cara, ela usa literalmente uma saia. Sério, é literalmente isso, ela usa uma saia como roupa. Ai, ai, agora você não vai conseguir mais desver depois de jogar, né? Mas esse é o ponto, é fácil de entender, mas não é o principal ponto que faz a gente lembrar dela. É que ela pode ser facilmente reconhecida só pela sua silhueta, que é um dos principais componentes para um personagem ser lembrado e demonstrar a personalidade dele. Sério, isso daqui é muito importante. E se você quiser entender como se faz uma boa silhueta, eu explico isso no vídeo que eu deixei aí no card, onde, além disso, eu falo os sinais que mostram que o seu personagem está desinteressante. É nesse nível.
Mas agora, entrando em um contexto um pouco mais prático, além do que a gente está abordando aqui, porque todo esse contexto de personagens é tão importante em jogos ou em qualquer outra mídia do entretenimento? Olha, os principais motivos são marketing, vendas, uma boa experiência do jogador ou espectador para jogar outros jogos ou assistir outros conteúdos em outras mídias. Que no caso, meio que embola. Por isso que eu falei que essas coisas estão correlacionadas. Não se separa exatamente tudo isso, por causa que os principais conceitos são narrativa e design. Aí a gente só adiciona mais algumas coisinhas dependendo da mídia. Mas, em resumo, uma parte que eu considero principal aqui, cara, é a questão das animações. Principalmente a animação de corrida, a animação de pulo e a animação de ficar parado. São essas três aqui que eu vou dar um ênfase maior, por causa que elas demonstram quem é o personagem. O importante aqui é o seguinte: como o personagem se move, demonstra muito de quem ele é também. E a forma como a Hornet se move demonstra que ela é uma pessoa um pouco apressada e determinada. Isso é uma coisa muito da hora que dá pra você perceber se você deixar o personagem parado, por causa que isso mostra pro jogador quem é o personagem que você está vendo na tela. É mais ou menos nesse sentido. Eu espero que tenha explicado bem. Se você não entendeu, coloca aí nos comentários. Olha, se você quiser colocar tudo que eu falei aqui em prática para criar seu próprio jogo, eu tenho uma recomendação para você. Eu fiz um vídeo onde eu explico o que quase ninguém fala sobre como fazer seu primeiro jogo ser interessante. Muitos devs usam essa estratégia para lançar seus jogos em várias plataformas e eu deixei o vídeo aí na tela.